Olha, eu inicio hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado da República. Meu primeiro convidado é o professor Lailson, ele que é candidato ao Senado pelo PSOL. Eu estou reservando aqui 15 minutos para todos os convidados ao longo desses próximos dias. E esse tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, professor. Boa tarde, Jorge. Pois é, a gente vai iniciar por um tema que chama a atenção de todos hoje, que é a segurança pública. Sem dúvida. É um assunto importante que, com certeza, estará na pauta da próxima legislatura no Senado da República. Em primeiro lugar, eu pergunto sua opinião sobre o SUS. Aliás, o SUSP, o primeiro o sistema muito parecido com o SUS, que é da saúde, que trata mas da que é da segurança segurança pública. Sua opinião sobre o SUSP? Eu acho que é necessário um programa nacional que coordene todas as ações em relação ao combate à violência e à criminalidade. Isso é um ponto pacífico, como é o SUS, né, em relação à saúde. E eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para falar sobre o papel que o nosso candidato, né, o professor Carlos Alberto, ele está reservando à questão da segurança pública. Então, há dois destaques, que é a segurança e a educação. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de conversar com agentes públicos ligados tanto à área de segurança como à área de educação. Tá, mas a pergunta é específica sobre o SUSP, professor. Desculpe interrompê-lo. Pois não, pode ficar à vontade. Eu sei que a sua agenda está junto com a do candidato ao governo, mas é em relação a um possível mandato seu no Senado da República. As matérias do SUSP, o senhor tem... Qual é o foco que o senhor vai dar em cima dessa questão do SUSP? Olha, vai ser exatamente o quê? Uma política de aparelhamento, né, de repor o que é hoje déficit em termos de estrutura, né, de segurança pública. Ou seja, contratação de pessoal especializado, né, a realização de concurso público nesse sentido e equipar. Acho que a questão central é equipar, é criar um sistema de inteligência que atue de forma antecedendo-se ao crime, ou seja, de forma preventiva. Sua opinião sobre o Ministério da Segurança Pública que foi criado nesse governo atual? Olha, é importante o Ministério que coordena todas as ações. Agora, ele tem que ter um caráter técnico, ele tem que ser enfrentado de forma despolitizada, ele não pode estar vinculado a uma determinada vertente política, ou seja, a interesse. Portanto, ele tem que ser uma política de Estado. Então, nesse sentido, entendemos que é necessário, concordamos com uma política, vamos dizer assim, coordenada, centralizada, no sentido de você estabelecer todo um ordenamento nessa área. Um tema que está ligado à segurança pública e está muito em discussão hoje, principalmente na campanha presidencial. A opinião do professor Lailson sobre o Estatuto do Desarmamento. Olha, eu sou a favor do desarmamento. Acho que deve continuar, certo? Porque a questão central da violência não é a questão vamos dizer assim, da ausência do armamento por parte do cidadão. Acho que a questão é as condições concretas que a sociedade vive em termos de vamos dizer assim, aprofundamento da crise social. Então, na medida que você tem, por exemplo, um quadro de profundo desemprego, quase 14 milhões de desempregados, né, você tem aí um ambiente criado para o surgimento, né, da criminalidade, da violência. Portanto, acho que a questão central é você ter uma política de inclusão social. E aí a educação, ela cumpre um papel fundamental nessa questão. Então, se esse assunto, desarmamento, chegar ao Senado da República, em caso de mandato do professor Lailson, o senhor vai votar contra qualquer mudança que facilite o porte de armas do cidadão. Isso. Inclusive, temos que nos espelhar com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vivem uma verdadeira tragédia nessa questão. Ou seja, o acesso sem controle ao armamento tem causado nos Estados Unidos, né, situações trágicas, né? Uma mortandade muito grande em relação a assassinatos, né, e utilização de forma absolutamente descontrolada das armas. Outro tema, a redução da maioridade penal de adolescentes por conta do aumento da criminalidade e cada vez mais frequente a participação de menores e adolescentes em crimes, inclusive crimes hediondos. Qual é a sua opinião? Olha, eu sou contra. Eu acho que não vai resolver. Contra a redução da maioridade penal. Porque isso não vai resolver a questão da criminalidade. A origem, a causa principal é a questão social, né? É a crise, é a desigualdade profunda, né, que caracteriza a realidade brasileira. Portanto, não vai resolver.
Eu sou a favor, inclusive, que se estabeleça uma regra mais rígida em relação a esse adolescente que comete crimes hediondos. Inclusive, assim, lembro daquele caso do Chapinha, né? Ou seja, se for caracterizado que ele é uma figura perigosa, ele deve permanecer durante longo tempo. Me lembre quem é Chapinha, que eu não Chapinha tô foi um lembrado. caso de um assassinato de dois jovens namorados no Rio de Janeiro, se não estou enganado, onde eles juntamente com outros, né, cometeram um crime bárbaro de estupro e, posteriormente, de assassinato do casal de namorado. Isso teve uma repercussão muito grande, né, e hoje, inclusive, é um tema central nessa discussão da maioridade penal. O senhor já falou na educação, vamos entrar no tema da educação. O senhor que teve a oportunidade de ser professor municipal, estadual e federal, né? Se aposentou pelo IFRN. Qual é a pauta mais importante na educação? Educação no Rio Grande do Norte, que tem as notas mais baixas do país. Olha, houve uma regressão na questão do ensino da educação no Rio Grande do Norte. Nós perdemos em torno de 90 mil matrículas em 10 anos. Isso é algo absolutamente grave, né? Ou seja, não há uma política de investimento no sentido de valorização do professor. Acho que essa é uma questão muito importante, porque a partir do momento que você tem um profissional satisfeito, ele atua de forma muito mais competente, né, na sua atividade. E a falta de investimento em termos de infraestrutura, né, de condições físicas, portanto... Mas está faltando dinheiro para a educação mesmo, professor? Eu lhe pergunto porque é o seguinte, já foi criado o fundo básico da educação, você tem um piso hoje nacional para os professores, você tem uma obrigação, inclusive constitucional, de investimento em estados, municípios, né, o mínimo possível de investimento, até inclusive com referência ao PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. É falta de recursos mesmo? É falta de recursos mesmo. Olha, no orçamento federal, que termina rebatendo nos estados e municípios, nós temos apenas em torno de 4%, um pouco acima de 4% em termos de investimento. Hoje o orçamento, este ano, está em torno de 110 bilhões. É absolutamente insuficiente para atender a demanda da sociedade. Portanto, é uma questão, portanto, de financiamento. Isso tem que se mexer, tem que se abrir o orçamento para criar condições para você ter uma política correta de ataque das demandas que esse setor apresenta. Vamos tratar de um assunto importante, os estados quebrados, a União também com déficits bilionários, e um assunto que sempre volta e tem a ver com o Senado da República é a discussão do Pacto Federativo. Isso é bonito no discurso do presidente de Câmara, de Senado, até dos governadores, mas não sai do canto. Qual é a sua ideia de Pacto Federativo, caso se tenha uma discussão no Senado da República? Olha, primeiro o seguinte, não sai porque não há interesse. De quem? Dos senadores que hoje ocupam, né, estão exercendo o mandato. Até pela sua relação em relação à sociedade brasileira. Grande parte desses senadores são grandes empresários do setor industrial, do agronegócio, do comércio, né? Enfim, esses senadores atuam de acordo com esses interesses. Então, o senhor fala com relação ao Rio Grande do Norte ou com relação ao país? Porque no Rio Grande do Norte nós temos 2 senadores, que poderia caber nesse perfil, mas temos também uma senadora que é professora, é oriunda do movimento social. Do movimento, né? Social. Isso, movimento cabe também essa crítica, essa observação para o Rio Grande do Norte? A bancada potiguar? Os 2 senadores têm se perfilado de forma incondicional com a política implementada por atual governo, que é exatamente de esvaziar, né, a política de financiamento nos programas A mesma sociais. observação vale para a senadora Fátima Bezerra, quando no governo estava Lula, Dilma, que eram presidentes da República? Eu acho que sim, cabe uma parte da culpa, mas ela não é um agente, né, desse esquema vinculado ao poder econômico. Portanto, tem sua responsabilidade. Eu acho que poderia ter tido uma ação mais propositiva, mas eu acho que, essencialmente, os 2 é que têm uma vinculação política, uma relação, portanto, com o programa, com a ação desse governo. Se houver discussão do Pacto Federativo, qual é a ideia que o senhor leva a debate? Exatamente rever toda essa questão do financiamento, principalmente na área social. Eu acho que é necessário mexer, porque se o país quer se desenvolver, quer avançar do ponto de vista econômico e também social, você não pode desligar essas 2 questões, tem que ocorrer uma política de prioridade.
Principalmente na área da educação, que a educação é importante, que ela tem transversalidade com todos os setores. Se você investe, você cria uma base educativa sólida, você cria as condições necessárias para o processo de desenvolvimento. Além dessa questão do Pacto Federativo, está na agenda econômica mudanças na lei trabalhista. Tivemos uma reforma, mas ela continua em discussão, inclusive com candidatos à presidência, prometendo revogar o que foi aprovado, mandar novos projetos. Como é que o senhor encara essa discussão sobre lei trabalhista? Olha, a minha proposta é de revogação, porque essa legislação ela aprofundou a crise na relação capital-trabalho, ou seja, ela não modernizou, é tanto que o mercado realmente se estreitou a uma dificuldade muito grande de absorção, aí o desemprego mostrando claramente isso, esse fracasso, né? E até aproveito para dizer que o grande discurso que embasava a reforma trabalhista era que abriria espaço para empregabilidade, ou seja, que ampliaria as condições de E o desemprego continua alto. E aí está aí o fracasso e precarizou, né? Você tem uma série de pontos que a questão do trabalho intermitente, né? Mas para revogar, o senhor sabe que precisa de votação no Congresso Nacional, isso. Sanção do presidente, enfim, apesar da dificuldade, eu acho que assim, temos que ter como questão fundamental a revogação e trazendo toda a sociedade para essa discussão. E principalmente os trabalhadores, né? Que não foi parte importante na discussão da atual, né, da reforma que foi implementada. Reforma da Previdência, muito discutida, o governo atual e os governos de uma maneira geral apontam rombos bilionários e que essa questão precisa ser revista, seja quem for o eleito a partir do próximo ano. O que é que o senhor tem, qual é a ideia que o senhor tem de reforma da Previdência? Bom, a primeira providência é uma discussão ampla e tornar transparente todos os dados, porque o que se coloca aí é absolutamente falso. O senhor não acredita em nenhum número? Não. E os dados, se você abrir o orçamento, o governo apresenta. Se você abrir o orçamento, está lá mostrando claramente que isso é uma informação completamente distorcida. Vou dar um exemplo. De 2010 a 2015, o superávit foi 360 bilhões. Onde é que está o déficit? E vou explicar claramente isso. Porque, na realidade, nós temos, é Seguridade Social, que abrange a parte de aposentadoria e pensões, assistência social e assistência à saúde. E você tem um sistema de arrecadação que não se resume apenas à contribuição do trabalhador e do empregador. Você tem um leque amplo e, portanto, quando você estabelece a receita em relação à despesa, por exemplo, nos últimos anos, a receita está em torno de 770 bilhões e a despesa em torno de 700. Portanto, anualmente há um superávit. O problema é que o governo, inclusive usando um mecanismo institucional, a DRU, né, desvinculação de receitas da União, ele já faz ele utiliza parte desse recurso, em torno de 30%. Então, essa é a questão central. Você tem que discutir todos esses dados relativos à relação entre receita e despesa e envolver as partes mais interessadas nesse debate. Reforma política. O senhor acha que cabe uma discussão sobre reforma política na próxima legislatura? É uma discussão essencial. Inclusive, eu quero aproveitar, até coloquei no debate, o processo político brasileiro, ele é todo viciado. Até diria, é uma expressão forte, mas vou utilizar. É uma espécie de fraude antecipada. Em que sentido? É fácil explicar isso. Essa legislação, ela criou condições para favorecer exatamente os grandes partidos, os grandes grupos que estão instalados no Congresso. Você veja a questão do financiamento. Os recursos, o fundo partidário, o fundo de campanha, que está em torno de 2 bilhões e 400, 700 milhões, parte substancial desse recurso vai para os grandes partidos. Os pequenos sobram um valor ínfimo, que mal dá para implementar. Mas eles têm maior representação no Congresso, mas isso mais não é cadeiras. Justo, mas isso não é democrático. Acho que essa questão tem que ser equacionada. E a questão do tempo. Enquanto, por exemplo, meus adversários, alguns, né, não todos, mas alguns dispõem de minutos, eu disponho de 5 segundos. É um absurdo isso. É um processo absolutamente desigual e, diria, antidemocrático. Devia ter um tempo mínimo razoável para todos e aí, claro, uma variação dependendo das cadeiras. Então, a reforma política tem que atacar isso, tornando o processo paritário, igual, democrático, e tentando, de toda forma, tirar toda a influência do poder econômico, quer seja de origem privada, quer seja de origem pública. Nesse minutinho que falta, final, eu queria perguntar ao senhor se a gente corre algum risco à nossa democracia no momento em que o país está dividido, e dividido entre os extremos, o nós contra eles. Qual é a sua visão
pela sua experiência como professor e como militante de um partido de esquerda, o Brasil corre risco a sua democracia? Eu acho que estamos vivendo um momento muito difícil, né? Assim, ressurgiu esse discurso do ódio, da intolerância, e dentro desse discurso, você tem toda uma série de práticas condenáveis, inclusive a chamada notícias falsas, né? Fake news. Portanto, isso confunde o eleitor. Isso, de certa maneira, torna a população eleitor um pouco alienado, um pouco perdido nessa questão relativa à informação. Eu acho que o grande debate é em torno disso, é você criar um clima com as diversas tendências, as grandes diferenças que existem, e são normais, mas de um debate tolerante, um debate politizado. Eu queria agradecer, professor Laís. Felizmente o nosso tempo acabou, os 15 minutos reservados. Obrigado por suas informações. Abordamos aqui uma série de temas importantes que também vai estar na agenda das próximas entrevistas com os candidatos ao Senado. Obrigado, professor Laís. Muito obrigado, Jorge. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Na sequência, você vai ver o programa do Robson Carvalho, Boa Tarde, Cidadão. Quem quiser assistir a reprise do programa pode acessar o portal nominuto.com. A RN Acontece volta na segunda-feira. Bom final de semana a todos.